apesar de eu estar gravando à noite, bom dia, que é quando vocês vão ver o meu vídeo. Eu acredito que todos já tenham recebido a apostila 2. Eu vi a programação da escola para entregar, mas mesmo que não tenham recebido, não é problema. A nossa videoaula vai explicar a primeira matéria dessa apostila, que começa com o módulo 10. A gente ainda continua no módulo 10, falando um pouquinho sobre um tipo de gênero literário, que é o gênero dramático. O módulo 10, ele fala do gênero dramático, do gênero épico e também do gênero ensaísta. Mas nessa videoaula de hoje, eu só quero realmente focar no gênero dramático, o gênero que é usado no teatro. O gênero dramático surgiu na Grécia Antiga. Os gregos gostavam muito do teatro e aproveitavam a oportunidade do teatro para apresentar para a sociedade algumas peças que falavam da moralidade, algumas peças que mostravam situações em que os deuses eram ofendidos ou desafiados. E o grande Aristóteles valorizava muito o tipo de texto que era apresentado, o texto que nós chamamos de texto dramático, que é feito com o objetivo de ser encenado. Mas não cabe aqui falarmos muito sobre a história do teatro propriamente dita. Quando nós trabalharmos diretamente na apostila para fazer marcações, algumas coisas que eu talvez não comente aqui na videoaula serão comentadas quando a gente estiver acompanhando pela apostila. Aqui no Brasil, quando é que esse gênero, o gênero dramático, apareceu? As primeiras peças de teatro foram feitas pelo padre José de Anchieta, que era um jesuíta que viveu aqui na época da colonização, e uma das tarefas dele era a catequese dos índios. Por achar que era bem didático, José de Anchieta escreveu peças, e essas peças eram encenadas para transmitir alguns ensinamentos aos índios. Eram peças que tinham muita música, muita dança, porque era o estilo de coisa que o índio gostava de assistir. Então o teatro aqui no Brasil, ele começa logo no início da nossa colonização, com o padre José de Anchieta. Mais tarde, o teatro também vai se destacar, que é no século XIX, com Martins Pena. Martins Pena escrevia peças que eram bem curtas e que provocavam risadas. Era o que o público gostava de assistir. Depois de Martins Pena, o teatro ficou um pouquinho mais apagado, assim como no período da colonização até o século XIX, o teatro ficou numa fase bem obscura, quase não se produziam grandes coisas. Então, depois de Martins Pena, com as suas peças curtinhas e que provocavam riso na maioria das vezes, o teatro vai ganhar um novo valor com as peças de Nelson Rodrigues, porque durante o modernismo não se aproveitou muita coisa em termos de produção, mas com Nelson Rodrigues e a primeira peça famosa, O Vestido de Noiva, o teatro ganhou novamente um certo apogeu, uma certa valorização. Hoje em dia, a gente convive com o cinema, com a televisão, com a internet, e por conta disso, talvez a ida ao teatro tenha diminuído para algumas pessoas que preferem ficar assistindo pela televisão, um filme, um vídeo, ou ficar na internet, em algum site,
buscando alguma coisa em termos teatrais. Mas o teatro ainda existe, ele perdeu um pouco de espaço para a televisão, até mesmo alguns atores deixaram de atuar no teatro para atuar na televisão, sendo que o trabalho na televisão e o trabalho no teatro são bem diferentes. A televisão tem as coisas gravadas, o teatro é ao vivo, então falhas tem que ser o mínimo possível. Você está num palco, a plateia está ali diante de você e, se acontecerem falhas, comprometem totalmente o sucesso de um espetáculo teatral. O texto teatral, ele se diferencia de outros tipos de texto em termos de formato. Por quê? Porque no texto teatral vai aparecer o nome do personagem e ao lado a fala desse personagem. Outra coisa que não acontece no texto teatral é o narrador. O texto teatral é o movimento, é o personagem ali, naquele momento, atuando, e nós, público, assistindo. Então, como tornar a movimentação em cena uma coisa da melhor maneira possível, mais perfeita possível? É por meio do que nós chamamos de rubricas. O que são as rubricas? O autor teatral, quando ele escreve, ele tem que orientar o diretor, os atores, os iluminadores, de alguma maneira, a realizarem naquele momento exatamente o que tem que ser realizado. Por exemplo, um personagem vai entrar em cena na hora em que uma luz se apaga. Então isso é colocado entre parênteses, ou em letras em caixa alta, ou em itálico, e na leitura do texto, os personagens, os atores, melhor dizendo, vão acompanhando como é que eles devem agir. Um personagem vai ter uma fala, aí aparece lá entre parênteses, que essa fala ele tem que dizer chorando. Enfim, o escritor de um texto dramático, ele tem, pelas rubricas, uma maneira de orientar atores em cena, diretores, iluminadores, enfim, os profissionais que trabalham ali naquele momento. Então isso diferencia o texto teatral, o texto dramático, do texto comum, uma narrativa comum. Uma história contada, ela tem narrador. O teatro conta a história ali com atores vivendo cada personagem. Por isso o teatro é mais dinâmico. A peça dramática é dinâmica, muito mais do que uma narrativa que a gente leia. Por outro lado, pessoal, o texto teatral escrito, para nós fazermos leitura, eu vou comprar um livro que tem um texto teatral, como muitos de autoria de Gil Vicente, por exemplo, que é um autor português, o maior teatrólogo português. Ou vou ler O Alto da Compadecida, que é uma obra nacional. A leitura não é agradável, porque o texto dramático, ele não é criado para ser lido, ele é criado para ser encenado. Então a leitura não é uma coisa tão agradável. Pessoal, o gênero dramático foi o nosso assunto da aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos falar do gênero épico e dos ensaios, o gênero ensaístico. Eu vou deixar disponível na plataforma um exercício para vocês realizarem, de repente um exercício da própria apostila, e na hora do nosso encontro virtual, a gente conversa um pouquinho mais sobre o tema, eu tiro as dúvidas e a gente tem tempo, se Deus quiser, de fazer a correção do exercício que ficou disponível para vocês, ok? Aguardo todo mundo no Hangout. Por favor, entrem pontualmente, vocês vão receber o link.
porque conforme você entra no horário, o seu aproveitamento é maior daquele momento. Quanto mais tempo você leva para chegar à sala virtual, mais detalhes da aula você vai perder, ok? Então aguardo vocês, façam os exercícios e na hora do encontro na sala virtual, a gente comenta, faz o que for preciso, tá bom, pessoal? Até a próxima. Beijão para vocês.